A bordo de nossas motocicletas, percorremos 3 países da América Latina em busca da origem do nosso povo. Essa mistura dos nativos com o povo europeu, envoltos em lenda, fé, história e sangue, percorrendo as estradas através da história dos povos missioneiros. Essas são as missões. Nós vamos desvendar as missões aqui do Brasil, as missões de toda a Argentina e as missões do Paraguai. Então vamos atravessar 3 países atrás dessas missões jesuíticas. Então entraremos por Corrientes, na Argentina, depois vamos para Misiones e depois atravessar a Argentina, Paraguai. Confira conosco, sou Fabrício Conrado, estamos no canal Motorismo. Já andamos 250 quilômetros exatos e tem até a fronteira agora mais uns 350 por aí. Ó, vai ser bacana. Só começou, vamos dar. E nós estamos indo aqui pela região central, tá? Nós estamos em Santa Maria aqui, que é bem no centro do Rio Grande do Sul. E vamos atravessar via São Borja e Santo Tomé, tá? Que são as primeiras reduções que tivemos aqui no estado e quando os jesuítas foram expulsos do norte, lá do Paraguai e da Argentina, eles começaram por Santo Tomé. Ali tem uma parte histórica bem interessante, depois a gente conta. Já estamos a 160 quilômetros praticamente, não, um pouquinho mais da fronteira. Aqui Santiago é a divisão da região central do Rio Grande do Sul. E essa daqui, cara, é a rota Origens, é o caminho Origens, na real, que é bem onde é a mistura mesmo dos europeus com os índios, né, que formam esse nosso povo aqui, os gaúchos, tanto né, nós do Uruguai e Argentina. Daqui a pouco a gente já chega aqui na divisão da rota missioneira e estamos da fronteira agora, 144 quilômetros exatos da fronteira. São Borja. Aqui, cara, quando os jesuítas foram expulsos lá do norte da Argentina, a primeira redução que eles fizeram foi aqui no passo, né, na fronteira de Santo Tomé e São Borja. Então desse lado foi a primeira do lado de cá do Rio Uruguai. Aqui é a divisa de Brasil com a Argentina. Ponte de integração Rio Uruguai. Olha aí, ó. Esse é o riozão. Estamos em Corrientes, amiguinhos. Santo Tomé. Santo Tomé. É diferente, né? Santo Tomé. Graças. Aqui tá estátua do Andresito, tá? Que dizem que nasceu aqui, mas na real assim, ó, parece que foi em São Borja. Mas os argentinos têm muito orgulho deles, então eles falam que nasceu aqui. Como eu disse ali em São Borja, tá? Nós vamos ver aqui a primeira redução às margens do Rio Uruguai. E ali tá a praça onde está os restos, né? Onde era o marco zero, então, das reduções aqui à margem do Uruguai, do Rio Uruguai, né? Essa praça aqui de São Martim é onde se encontra o sítio arqueológico de Santo Tomé, aqui onde eram feitas, ou foi iniciada, as reduções jesuíticas em 1632, a primeira redução aqui das margens do Uruguai. E a cidade em si de Santo Tomé seguiu com essa tradição e começou a ser formada em volta dessa praça aqui. Então esse aqui é o Marco Zero. Aqui os guaranis, ainda ressabiados com a chegada dos jesuítas. Então essa daqui é a primeira cidade dessa nossa missão, né? Obviamente algumas cidades como Santo Ângelo, Santiago, São Borja, ainda não resta mais os resquícios
dessas edificações jesuíticas daquela época. Mas todos os que tiver as ruínas nós visitaremos ainda nessa missão. Ainda hoje nós vamos percorrer um pouco mais na Argentina e vamos pernoitar em Governador Virasoro. Mas vamos conferir um pouquinho lá e depois vamos curtir um pouco da gastronomia local, não é mesmo? Vamos dar. Estamos saindo de Santo Tomé e estamos indo agora para Governador Virasoro. Lá, amigos, não tem missão nenhuma. Lá a nossa missão é encontrar hospedagem. Vamos ver qual é que é, porque amanhã a gente pretende fazer grande parte das missões aqui da Argentina. Então é um bom ponto de referência para a gente parar ali em Governador Virasoro, na real. Os herbais aqui do lado, região do Mate. Aqui é a reserva Las Marias, tá? Nós estamos chegando a 5 km já da cidade. Acredito que essa rota 14 corta a cidade no meio, tá? Deixa eu ver. Ah, dá lá, ó. Você consegue ver só o cantinho dos herbais, ó. Herbais é o erva mate, tá, amigos? Pro nosso chimarrão, que aqui é o mate mesmo, mate amargo. Muito bonito. Ó, bem cuidadinho, bem interessante. E tu, Bruno, já tinha visto herbais cortadinho direitinho assim? Não, só ele sem ser podado, só ele é o natural na natureza. É, lá o nosso é natural natureza. Eu não me lembro de ter visto assim também cortadinho, podadinho. E pra vocês terem noção, tá? Por que aqui eles chamam de mate e lá a gente chama de chimarrão? Meu, o mate, tá? Os europeus vieram pra cá, os índios começaram a botar assim, né, pros caras tomar. Falaram mate, os caras tomavam mate. E achavam que aquilo era mate. Não, mate quer dizer na língua dos guaranis, lá não é dos guaranis, é de outra tribo. É cuia. E o nosso chimarrão é que vem de cimarrão. É uma erva bugre, uma coisa selvagem, uma erva selvagem. Tanto tem até aquele cachorro, né? O cimarrão uruguaio, que é o cão selvagem, né? Que é a raça dos cachorros no Uruguai. E por isso que a gente tem o cimarrão e tomamos mate, porque o mate é a cuia e o cimarrão é a erva nativa. Estamos chegando já em Governador Virasoro. Tomara que tenha hotel / vaga. Acredito que vai ter, porque é dia de semana, né? Acho difícil não ter. Não tem vaga nos hotéis. Eu vou tentar no mais caro de todos para ver se tem. O resto não tem, porque senão a próxima daqui, o sol já está caindo, só uns 100 e poucos quilômetros, só Pousadas lá. Só que a estrada está muito ruim, eu não vou arriscar para Pousadas. Cassininho. Vamos ver se vai ter vaga. Não tem hotel nenhum. Nós vamos tentar, parece que tem tipo uma pensão lá pro meio da cidade. Conseguimos um quartinho, cara. Não foi fácil. Percorremos a cidade inteira. Banheirinho. Eu poderia falar que é honesto, mas não é. Foi o que deu pra fazer. Agora esquentar uma aguinha pra fazer um mate, repor as energias. Recém começamos, né? O primeiro dia. Tem muito mais pela frente nessas missões que temos por aí. Estamos aqui em Governador Virasoro, na Argentina, ainda na província de Corrientes. Agora vamos para a província de Misiones e vamos tentar encontrar, que é escondido no meio do mato, as ruínas de San Alonso. Cara, o dia ainda tá nascendo, o sol ainda não saiu, cuidando de Deus. Estamos na rota 14 ainda, tá? Que coisa louca. Estamos entrando aqui, apontava ruínas de Santo Alonso. Aqui, velho. Vamos ver se é. Acho que é lá, ó. Cara, tava fechado o portão ali e a gente vai se embranhar no mato agora aqui. Olha só que bacana. Temos a Bruna desbravadora e a gente tem que entrar lá, ó, no meio desse mato aí. Meu, reza a história que é o seguinte, que aqui ficava um paradouro entre uma redução e outra, tá? Então aqui também tinha, né, os
os recursos agrícolas, culturais e coisa e tal, mas servia mais de hospedagem. Isso aqui foi em 1714 que foi construída para esse fim, né? Que bacana. Só que aqui, ó, meu, uma guerra para entrar. Olha aí. Indiana Jones aqui o bagulho. Tem umas árvores caídas e coisa e tal. Vou contar pra vocês, tá? É diferente essa daqui. É no meio do nada. Nossa, muita árvore caída, velho. Aí. Tinha o trilhozinho, tudo cercadinho. E agora é isso aí, ó. Entra numa trilha de 200 metros. E daí tem aqui, ó. Tá até organizado até. Que legal, ó. E tá o sítio bem preservado ainda. Aliás, um sítio em trabalho de preservação lá. Bacana, olha como é que era. Não dá pra ver, tem muito brilho. Então, segundo consta, velho, essa área aqui, ó, tá, até ali, ó, não foi mexido, tá do jeito que ficou. Aqui foi escavado. Ó, vamos entrar ali dentro. E ali tá em processo de escavação para restaurar. Olha aqui, ó. E a arquitetura naquele lance da todas as outras, né? É pedra sobre pedra, nada de argamassa, é um encaixe perfeito, uma atrás da outra. E depois tudo talhado na pedra gressa. Piso de tijolo. Legal, casa de telha, ó. E aqui para vocês verem como foi encontrado, foi assim, ó. Estavam assim, ele tá tudo limpo, né, escavado. Ó, e foi encontrado assim, ó. Essa daqui tá escondido no meio do mapa aqui, cara, tá? Tu tem que ir pela rota 14, daqui a pouco tem uma entradinha assim, num barral de uma fábrica, tá? Que aqui eu acho que é extração de pinos para uma fábrica de papel que tem aqui do lado. E, cara, essa aqui foi diferente, hein? Bem Indiana Jones. Vamos continuar, tem mais pela frente. Simbora. Ó, a cruz missioneira de madeira aqui contra o sol, ó. Tá, e agora nós vamos para nossa redução de Nossa Senhora da Candelária. Continuamos na rota 14 por enquanto. Vamos dar. Província de Corrientes ficou para trás, chegamos em Misiones e entramos na rota 12 para a gente contornar, para não entrar na cidade de Posadas, né? Estamos entrando em Candelária, entrando na cidade e vamos ver se tem a redução para a visitação. Que essa aqui, se eu me lembro, é uma das não pagas. Depois tem uma que tem que comprar o ingresso. O ingresso vale pelas outras, eu acho que são 5. E essa daqui parece que não tem ingresso. E parece que é um lugar meio brete, assim, do lado de um presídio. Meu, o que eu vou dizer pra vocês? Eu não posso nem gravar aqui. É proibido, só com autorização da polícia para entrar, com um guia armado e coisa e tal, porque os caras fizeram uma cidade baseada nas missões, passa a cidade, é tudo missioneiros, padres, jesuítas,
a redução dos caras, velho, que pelo visto ele tá intocável. Os caras botaram dentro da colônia penal, não faz sentido isso, velho. Colônia penal, tipo a presidião, né? Na real. Eu vou te contar, eu vou tentar dar uma... só pra vocês verem e também não perderem esse tempo que eu perdi, né? Só pra vocês dar uma olhada ali como é que tá. E ia ser bacana. Ó. Tá o prédio quase intacto, ó. Dentro da prisão. Bom, vimos as duas que seriam gratuitas, no caso, para entrar, né? Essa daqui, que tem que ter autorização da polícia, tem que entrar com polícia, tem que fazer tudo que dá. E ela falou que não é fácil de conseguir autorização, tá? Que é guia armado, coisa e tal. E a outra é aquela de São Alonso, tá? Agora vamos visitar as pagas aqui da Argentina, depois vamos para o Paraguai e conhecer as do Brasil também. Tá, vamos agora para a redução de Santana. Simba! Estamos chegando 12 km para Santana. É só chão, velho. Só chão. Não vamos reclamar. Sojinho bom. Esse aqui tá batidinho, não fica de valetão, pelo menos. Vou pegar aqui para entrar nas reduções de Santana. Dá, acho que uns 800 metros de chão batido, pouco menos. Já pegamos um asfaltinho, tá? E aqui, que estileira, amigos. Agora temos. Vamos estacionar isso aqui decente. Vamos entrando então na redução de Santana. Santa Ana, né? Olha só que legal. Aqui é um pequeno museu, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, cara. Os caras acharam, cara, um casal. Tava vindo fazer fotos aqui, perto do cemitério. Deu um bico, quase quebrou o pé, virou. Encontraram esse afresco aqui, ó. Talhado na pedra. Em 2018, velho. Que loucura. E aqui uma maquete do que era a redução, ó. E vai ter visitação guiada e coisa e tal. Bem bacana. Não aceita reais, não aceita cartão. Esse daqui é de 1610 a 1630, tá? Começaram a levantar a catedral. E depois os jesuítas foram expulsos, os guaranis continuaram por aqui. Devido a guerras e coisa e tal, ó, com a Guerra do Paraguai, né? Paraguai, Argentina, o Portugal, Argentina, lá em 1817, por ali, 1815 até 20, até antes da nossa, no caso do Brasil, da nossa independência, né? Então, os portugueses e paraguaios começaram a disputa territorial aqui com a Argentina e botaram fogo, saquearam tudo, destruíram, né? Que virou ruína, no caso, as reduções. Então, quando os colonos vieram para cá, lá para 1880, vieram os colonos da Europa, eles começaram a pegar as pedras daqui e construir a Santana, a cidade em si, né? Do outro lado agora da faixa. E eles usavam até 1980, usava o cemitério indígena daqui como cemitério principal da cidade. Então depois que virou patrimônio histórico da Unesco, a Unesco falou o seguinte, ó, o que tá aí, mas não pode mais ter cemitério normal. Então se a gente encontrar ali lápides, tumbas mais modernas, o pessoal não se espantem, tá? Não é um engodo, é que a cidade utilizava como cemitério principal deles aqui. Vamos conferir. Entre as árvores, cara, tem os restos das casas. Isso daqui era gigantesco, né? Conforme a maioria das reduções, normalmente eram 2 a 3 sacerdotes, tá? Jesuítas, e o resto é tudo composto pelos próprios guaranis, tá? Então, normalmente tinha no mínimo, assim, 1.000, 3.000 pessoas, que nem lá em São Miguel, chegou a 30.000 naquela área. Aqui dizem que chegou a 10.000 pessoas morando aqui. Isso daí é claro que na região, né? Então tu vê pelas árvores as pedras, os assentamentos desses prédios, oficinas, casas, escolas daquela época mais
só os alicerces. Por exemplo aqui, ó. Olha que legal. Aí, ó. E o bacana é que tá bem preservado ainda. Que legal. Preservado, claro, né? Ruínas. São Inácio foi feita a restauração e a cidade ficou toda em torno da catedral. Então prejudicou como sítio arqueológico, porque, né, foi assentada a cidade em torno mesmo, mas está restaurada, né? E aqui seria a entrada da catedral. Todas as reduções tu vai encontrar a catedral no centro, assim que tu passa dos portões da cidadela. Muito bacana, muito legal. Eu acho do caralho essa parte da história daqui, porque isso aqui realmente é o nosso povo, né? A criação do nosso povo. Como a gente, no início da viagem, a gente passou pelas rotas Origens, né? Isso aqui é Origens mesmo, é daqui que a gente veio. Estamos entrando na igreja, tem trilhozinho, tudo, ó, só pra vocês terem uma noção. É bem organizado. O cemitério, ó, depois a gente passa ali, ó. O cemitério é o cemitério mesmo, ó, com tumbas, tudo. Isso é uma loucura, né? Imagina. Ah, não, tem um cemitério de índio ali, vamos enterrar os nossos colonos junto aqui. Tipo o Pet Cemetery. Baita vídeo, vê aí o filme. Tá, tirando a bobagem. Lagarto, que legal, salamandras. Deixa eu ver se eu acho uma salamandra aí, olha. É a salamandra encantada, estão lagarteando no sol. Ó, que legal. Totalmente ruínas, né? Mas olha a estrutura. Olha o tamanho desses bichos, cara. Olha ali. Olha que bacana. Imagina, cara, daqui dessa redução até lá São Borja, né, no caso, São Borja, Santo Tomé, eles dá quase 100 quilômetros. É, na real dá mais 100 quilômetros. Então eles tinham que parar ali, eles paravam no meio, que aquela era praticamente uma hospedagem, aquela missão que a gente parou lá, né, aquela redução, é uma hospedagem jesuítica. Vamos conferir isso aqui, ó. Tá muito bacana. Olha o cemitério aí. Vamos dar uma olhada ali no cemitério, mas aquela coisa mista que eu falei pra vocês, né? Tem os jesuítas, os guaranis e o povo local aqui da região de 1880 até 1980. Vamos ver o mausoléu aqui. Eita, essa fera, bicho. Que loucura. Ó, ali em cima. Segundo andar ali. Nossa, tem um monte de gaveta pra botar. Xiii. Aquele ali tentou sair, ó. 1927 essa liga. Quem entra aí fica, Beto. Estamos saindo aqui das ruínas das reduções de Santana. Estamos indo para Loreto. Vamos andar mais 8 quilômetros por aí até Loreto para conferir essa missão aí. Dizem que a redução é gigantesca, as ruínas lá. Vamos ver qual é que é. Pegamos a rota 12 novamente, cara. Tem mais 5 km para andar até o acesso a Loreto. Em 800 metros temos que entrar, provavelmente lá onde aquele ônibus está entrando, ó. Vai agora? Era ali? Fiz entrada na outra Não saída, sei. né, então. É aqui? Deixa eu ir. Ixi, meu GPS mandou ali, tá fechado. Errou? Não, era aqui. O meu GPS do... Eu quero ir pra... É, pra ruína.
Sí, va a tener que ir, Marte son cochitos, si entra ahí o allá donde dobla la camioneta, para no pegar toda la vuelta. Acá, ahí, mira. Aqui eu acho que nós não passamos, lá eu acho que eu passo. Allá donde, Tá. ahí todo asfaltado, todo asfaltado. E dá pra entrar. Ahí hasta el fondo derecho. Dá pra entrar aqui? Sí, sí, hasta el fondo derecho. Tá, Yo te digo sí, no, pero acá no, para no Po- pegar toda la vuelta, ¿viste? tá. Podemos? Sí, sí. Tá. Yo marcho acá y me pongo allá. Tá ok. Muito obrigado. Ó, tá segurando pra gente lá, que gente fina. Vou fazer gratidão pra ele. Agora sim! A polícia barrou o trânsito pra gente, velho. Vocês falam que os argentinos não são gente fina pra caralho, eu gosto muito deles. Tá? Eles só não aceitam cartão nos pontos turísticos e nem nenhuma outra moeda estrangeira. Então, pá. Vamos lá. Mas, cara, é um ingresso pra todas, tá? Chegamos a Loreto. Eu acho que é aqui mesmo. Vou andar. Região Litorânea de Santo Guarani, Nossa Senhora do Loreto, patrimônio histórico da Unesco. Me belisca, Missão de Jesuítas Guarani. Conseguimos a mágica, amigo. Estamos aqui em Nossa Senhora de Loreto, tá? Vamos ver o museu ali e depois entramos para ver as reduções em si. Somos do Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Bien, lo bueno es que ya visitaron Santa Ana porque por ahí lo que tiene Loreto es que está en estado más natural. Nós estamos entrando aqui, diferente das outras, pelo pomar e vamos por trás do prédio onde seria a catedral. E vamos ver, aqui está bem ao natural ainda, tá a parte mais ruína, apesar de ser maior o sítio, tá em mais ruínas, mas é muito bacana. Bah. O assentamento completo aqui da Nossa Senhora de Loreto foi por volta de 1780 até 87 ali. Ó, essas taipas aqui era só de proteção da horta, tá? Porque aqui tinha o cultivo de frutos, vegetais e coisa e tal. E aqui onde nós estamos passando, nas passarelas, são as latrinas, ó. As latrinas e piso de cerâmica. Todo aquele material que está lá no museu foi tudo encontrado aqui dentro das latrinas. E aqui seria as duchas, né? O banho, o chuveiro. Tinha as botijas para botar água, para tomar banho. E é claro que tudo isso aqui não era para qualquer um, né? Ou era para os padres, ou para os professores e coisa e tal. Porque o resto do índio vai pro mato, né? Aquela expressão clássica, né? Ai, vamos lá. Aqui é a base da casa dos padres, tá? E ali, nessa base quadrada, era o campanário. Tinham 11 sinos, velho. O único local de todas as reduções que tem o sino original é lá em São Miguel. Aqui é a praça principal, onde ficavam os prédios. No caso, né? À direita, que nós estamos olhando errado, para a esquerda, né? E ali para a esquerda. A entrada seria lá. E aqui é onde estaria a grande catedral aqui de Nossa Senhora do Loreto. É aquele lance que eu falei para vocês, né, cara? E a gente já descobriu que a entrada sempre da cidadela era sempre de frente para a catedral, né? Ao lado esquerdo da fachada da catedral temos cemitérios dos padres. Ali eram só os jesuítas mesmo, os caciques, coisa e tal, para ser enterrado ali. O resto, aqui é onde ficava a casa dos guaranis. No início, eles faziam como se fossem as tabas mesmo, né? Aquelas malocas gigantes, e morava todo mundo. E os padres não acharam muito legal isso daí e começaram a dividir em 4 em 4. Então começaram a fazer 4 por 4 metros, né? Começaram a fazer as paredes até para desinstituir aquele lance que os guaranis tinham, né? Eles eram poligâmicos. E daí viraram a monogamia, assim que tu aceitasse Cristo no coração. E até uma maneira de controlar os indígenas, né? Na real, as reduções é exatamente para isso. Para, em vez de os guaranis, eles eram povos seminômades, em vez de espalhar todos os guaranis, eles reduziam os guaranis e botavam tudo num local. Então eles sabiam que se precisasse atacar, dominar as terras
que foi o que ocorreu, estava tudo concentrado num único local. Sad but true. Aqui temos a capela, ó. O resto da capela. Os pilares de arenito. Bacana, né? Olha esse documento, ó. Então, como a gente sabe que os arquitetos eram os italianos, né? Os jesuítas espanhóis, mas os arquitetos eram todos italianos. Eles fizeram uma capela igual aqui da Nossa Senhora do Loreto e tem uma em cima de um morro aqui. Então eles caminhavam no dia da Nossa Senhora do Loreto, caminhavam até em cima desse morro. Eles conseguiam ver toda a região e ver como se estava tudo direitinho. Era mais uma estratégia militar em si do que uma romaria espiritual, né? Mas tempos de guerra, né, amigos? Aqui nós estamos entrando na porta principal da grande igreja, tá? Que não chegava a ser uma catedral, como disse no início, mas era uma grande igreja. E aqui toda a área interna. Aqui onde está protegido de vidro, tá? Foi encontrada uma ossada que tinha 1,70 m. Então, provavelmente deveria ter sido de um europeu. Então, provavelmente seria um padre, ainda mais dentro da igreja, tá? Porque os guaranis tinham apenas 1,55 m os homens e 1,50 m as mulheres. Então, não era um general, provavelmente padre, porque os generais eram enterrados em outro cemitério, no cemitério dos generais em si. Aqui em Loreto já foi descoberta a utilização do cal. Então as pinturas internas eram feitas tudo de branco, como a maioria delas, né? E nesse formato, as aberturas em formato trapezoidal, para que o sol rebatesse nesses marcos, pintado de branco, e iluminasse todo o interno. Isso nós vamos ver em todas as missões. Aqui a gente pode ver os pilares que foram reconstruídos, aqui nesse trabalho de preservação, e os demais aqui que estão as escoras, era já do tempo mesmo, só tá na escora para não cair, daquela época. Muito interessante. Essa parte aqui é a área das oficinas, tá? Onde ficava do lado da casa dos padres, porque ali eles escolhiam quem eram as melhores crianças, estavam aptos aqui, conferir a qualidade e eleger quem iria fazer o que ali naquele rolinho todo, né? Que é uma mão de obra qualificada, né? Essa aqui foi a redução de Nossa Senhora do Loreto, tá? Pretendíamos ainda hoje ir para Corpus Christi, mas lá só abre quinta, sexta, sábado e domingo. Hoje, quinta-feira. Então, vamos para São Inácio. São Inácio Mini é a maior redução e a mais restaurada redução aqui da Argentina, tá? A primeira redução de todas é aqui, em São Inácio Mini. Vamos conferir para ver qual é que é. Vamos ter que pegar a rota, a rota 12 e entrar em São Inácio. E ali está o Rio Paraná, ó. Do outro lado é o Paraguai. Aqui é uma região mesopotâmia, né? Nós estamos entre o Rio Uruguai e o Rio Paraná. O Açudão Reaberi. Se tu pegar sexta-feira, dá para fazer essas primeiras missões tudo num dia, tá? Que é uma grudada na outra, cara. Tirando a Santa Maria Grande, que daí é lá nas margens do Rio Uruguai, tá? Daí é para quem volta para o Brasil, que nós provavelmente voltaremos por lá. Estamos entrando em José Inácio. José Inácio não, São Inácio, amigo. Estamos escrito São Inácio, só lê Mobral. Vou tentar ver esse hotel aí. Conseguimos. Direto nas missões, velho. As motos estão aqui, ó. Levaguet VIP, meus amigos. A beira dos rios, vamos conhecer ali agora, tá? Porque eu acho que o hotel é Raio de Sol, o nome do hotel. Caboré. O clássico aqui da região. É feito de queijo? Queijo, huevo, grasa do porco, manteca e almidão na mandioca. Na frente do hotel. Aqui é massa, farinha, banha, manteiga, ovo. Tem que colocar ali no bambu.
Um banho de queijo. Ralhado em cubo, como você quiser. E vamos na parrilla, direto na brasa. Confiram, muito bom. Caburé. Meu, a gente tem que caminhar ali do hotel uns 250 metros. Mas vou contar um negócio pra vocês. A gente tá dando a volta nas reduções inteiras aqui. Vamos ver se funciona que nem lá em São Miguel, assim, né? Que é 24 horas não, mas todos os dias. E vamos dar. Aqui é muito mais organizada, quase que nem lá em São Miguel. E é muito, muito, muito maior. Então bilheteria ali, vamos ver como é que é. Brasileiro é ao sul-americano, né? Tu paga 650 e à noite tem que pagar mais 650 para entrar. Pesos, né, deles. O que dá em média de 25 conto por aí, 15 conto, mas tu não aceita cartão, não aceita reais. Então tenta trocar em algum lugar. Aqui foi quando descobriram, ó, em 38. E aqui é como era, ó. Essa daqui é a redução mais inteira que tem aqui na Argentina. A Cruz de Ferro, São Inácio. As rabecas. E aqui as esculturas feitas pelos guaranis, ó. E esse é o São Inácio. Aqui nós temos uma fonte missioneira, que vocês vão ver uma funcionando lá em São Miguel, que descobriram no meio do nada, que é, ó, demais. Pia batismal, olha o tamanho. Isso é aquele lance, né? Lá, isso aqui depois da guerra ali na guerra de separação, né? Que aqui era a área brasileira, no caso. Então os argentinos estavam segurando as terras dos paraguaios e dos portugueses. Então os saques ocorreram ali no início de 1800. Os paraguaios invadiram, saquearam todo aqui São Inácio e botaram, atearam fogo em tudo aqui. Então as ruínas permaneceram e foram restauradas a partir de 1938. O que eu vou dizer para vocês, cara, a cidade começou a ser construída tudo em volta das missões, por isso que tu vê mais urbanidade, no caso, né, aqui em volta dessa redução, diferente das outras que a gente viu por aí pela Argentina, né, mas é bem parecido com o que temos lá em São Miguel. Tem a visitação guiada, tá, mas nós não vamos fazer a visitação guiada porque a gente já conhece bastante, né, daqui da região, a gente já foi em todas as outras aqui. Normalmente é o roteiro, tu faz primeiro essas aqui, que foi a primeira redução que teve aqui na Argentina, e depois foi espalhada pelos demais 30 povos, né, que temos. Então a gente fez o caminho inverso. Missão Jesuítica de São Inácio Mini, ou Mini. É gigantesco esse treco aqui, na real, cara. Nós nem começamos. Vamos passar aqui dos portões e segue o trilho, cara, porque que bacana que é. Olha só isso aqui. Olha ali, que demais, velho. Aqui temos alguns dormitórios, algumas casas. E lá a grande catedral. Ó, aqui é a grande praça. Como a gente já aprendeu, né? Com catedral no meio, já passamos pela cidadela. Ó, a capela. E aquele lance que eles falaram também, né? Antigamente era feito as casas grandes, ia todo mundo para dentro, daí eles viram, não, olha só, vamos deixar isso aqui monogâmico. E começaram a fazer as habitações, as casinhas em 4x4. E aqui a gente vê elas inteiras, no caso, em 4x4, ó. E aqui ela 4x4. Ó. Cada família ficava um homem, uma mulher, que eles se casavam ali, a guria tinham até 13 anos, porque assim que menstruasse, o casava com um próspero guerreiro. Dos 17 a 18 anos o cara virava guerreiro. Não fiquem julgando, porque a expectativa de vida deles era no máximo 35 anos. Então eles estavam no meia idade, eram pessoas de meia idade, sabe? Se casavam
e tinham até 2 filhos. Se tivesse mais um filho, né, ficar 3 filhos no caso, para mais, daí eles ganhariam outra casa. E assim, é uma prosperidade só. Bacana, né? E as crianças dos caciques, no caso, iam para as escolas, aprendiam a ler e escrever, e as outras normais da ralé, no caso dos Guarani, eles iam direto para aprender ou artesanato, para ser ferreiro, cerâmica, mão de obra, né, marcenaria, etc. e tal. É a mão de obra especializada mesmo. É aquele lance dos europeus colonizando, fazendo de conta que não estão colonizando, né? Mas isso daí. E o legal, velho, se vocês perceberem, as aberturas são baixinhas, porque a média era 1,50 m para mulheres e 1,55 m para homens. Então não precisava ser muito alto. O muro foi reconstruído, ó. E a fachada não está completa. Olha, é imponentesíssimo isso aqui. Olha. Que massa. Aqui tá com piso, ó. E olha que a estrutura tá quase completa. E aqui que eu quero falar para você é o seguinte, cara, que nós aprendemos também aqui, ó. Esses vincos que tem no meio, ó, de toda a construção, ó. Tá vendo, ó? Ele tem um propósito. E esses vincos é onde estavam as colunas de madeira que serviam todo o telhado. Depois faziam todo o telhado para ter, né, já um local para cerimônias e coisa e tal. Eles começavam a subir as pedras depois, né, logo após. A maioria das reduções não tinham essas colunas, mentira, não tinham essas paredes de pedra, tá? Era só as colunas mesmo de madeira, era tudo feito em pau a pique, no caso. Só as grandes reduções que começaram a fazer já na metade dessa colonização, no caso, né, dessa catequização indígena. E aquele lance que a gente viu também lá em Loreto, tá? E explicamos lá, se vocês não viram o vídeo anterior, eu vou explicar para vocês, ó. Todos por dentro das reduções, tá? Das catedrais, era tudo caiado, tudo pintado de branco, cal. E ele tinha esse formato aqui, ó, que é o formato trapezoidal. Pode ver que faz uma diagonal aqui e outra diagonal cá, né? Então o sol batia na diagonal, refletia no cal branco e iluminava toda a catedral durante o dia e até entardecer, né? Genial! Arquitetura e serviço do homem. O altar cerimônia ainda permanece. O trabalho de restauração aqui, eu vou te falar bem sério, velho, tá? Por enquanto é o mais impressionante que a gente já viu até agora. Tem as escolas, as habitações, as oficinas. Olha as vigas aí, ó. E aqui é o pátio dos padres, onde ficava a casa dos padres. Olha lá que dê aquele arco. Muito bacana, né? Como lembrou a Bruna, né, observou na real, os entalhes nas pedras aqui parecem um pouco mais primitivo em relação a São Miguel. Mas é tudo muito impressionante, velho. De arrepiar isso daqui, vale muito a pena vir. E assim, ó, demais. Vou deixar para vocês aí um trecho do espetáculo de imagem e luz que tem aqui à noite, tá? Que é o mesmo valor do ingresso, tipo, é um segundo ingresso no caso, tá? Que começa às 7 da noite. Vou deixar para vocês aí porque filmar à noite fica, né, mais ou menos. Confiram aí. Síguese tuya beba. Disculpen. Bienvenidos al Cabildo de San Ignacio, mi niño. Aquí se tratan desde los temas más cotidianos hasta
la relación de la comunidad con la corona de España. Hoy es un gran día. A projeção é tudo feito na água. A projeção é feito na água com os bichos. Esperen un momento. Ese de ahí, el segundo desde la izquierda, ¿no es ese el cacique protector? Na parede. Claro. Com razão, sua hija e nuestro amigo Esguicho d'água e também algumas telas para fazer efeito 3D. E essa foi as reduções de São Inácio Mini aqui na Argentina. A primeira redução e a mais imponente e importante aqui da Argentina. Confira conosco que tem muito mais por vir por aí. Temos que ir para o Paraguai ainda. São 6:30 da manhã, estamos na frente das ruínas de São Inácio e vamos tentar atravessar para o Paraguai de uma maneira muito alternativa e ver as primeiras missões lá. Vamos pegar nossas motos, vamos ver como é que funciona aí a redução de Corpus Christi aqui na Argentina e eu vou falar para vocês assim, ó, a nossa alternativa está muito diferente para esse tal do Paraguai aí. Acho que se tudo der certo a gente vai ganhar alguns 100 km aí na rodada e ganhar, porque o que mais importa, tempo, né? Porque a gente vai perder o fuso horário, que no Paraguai a gente perde 1 hora, no caso, e depois tem que retornar pela ponte internacional de Encarnação Posadas. Vamos ver se tudo der certo, vai ser uma beleza. Simbora, acompanha-nos. Nossa senhora, olha lá o sol tentando sair. E aqui já estamos na Rota 12 novamente, rumo a Corpus. Vocês conseguem ver aí, cara, mas é uma região de serra e o sol tá todo vermelho e roseado, na real, né? O céu, não o sol, porque o sol ainda não apareceu. Vamos sair da Rota 12 agora e ir pro final da Rota 6, tá? Que é a cidade de Corpus. Vamos entrando na cidade de Corpus Christi. No mapa dizia que isso daqui também era chão batido, mas não é, tá uma beleza, asfaltinho. E depois vamos tentar ir pro Porto Mani, Corpus Christi. Essa missão daqui é a mais nova, cara, então ela recém está sendo explorada culturalmente aqui, então vamos ver como é que é. Ó, chegamos. O portal tá ali, ó. E ali é a ruazinha que a gente vai ter que ir depois. Vou conferir. Depois a gente confere. Primeiro vamos chegar aqui, ó. Redução de Corpus Christi. Chegamos, amigos. Já entramos no portão. Não sei se dava, se não dava. Vou estacionar aqui. Meu, meio da selva. Pelo menos dessa vez tem trilhozinho. Não tem que se embrenhar mesmo. Cara, tem umas pedras no meio do mato aí. Eu vou falar pra vocês. O ideal, então, aqui é assim, ó, meio-dia. Solaço. Pra poder enxergar, velho. Já estamos, entre aspas, o que seria dentro da redução já, tá? Tem que se dedicar pra ver os vestígios, velho. Aqui, ó, seria o Pátio dos Padres, ó. Ó, os campanários. Faz pouco menos de 200 anos que isso daqui acabou. A selva tomou toda. As ruínas é isso aqui, ó. Vou caminhar mais pra frente. Aqui tem pedaço de pedra, de tijolo, pra ver o que acontece. A parte de trás da igreja. Olha o tamanho da árvore que você viu em cima, velho. Essa aqui é, digamos que é rústica, isso aqui, cara. É uma caminhada no meio do mato. Pra vocês terem noção, a gente está dentro da igreja agora, tá? O altar seria aqui. Aqui são as paredes de fora. Aquela parte que a gente passou foi a parede, ó. Ó, aqui já estamos indo para trás da igreja já. Deve ter encontrado algumas coisas lá também, ó. E não pode entrar, né? Parece realmente que o sítio é bem recente, como eu tinha falado lá no início, quando a gente estava vindo. Então tá tudo debaixo das árvores do mato, na real. Tá, tu vê pouca coisa, só para tu ter o conhecimento aqui, a escadaria. Aqui é pedra do cabideiro, onde ficava o conselho. E tem os macacos aqui, velho.
Não consigo mais ver. Isso aqui é meio um caminho na floresta, né? Tu acha que tem, tu vê assim, tu tem, né, tu acha que tem alguma coisa, tu fica vendo, olha ali, aqui era isso, aqui não era aquilo outro. Isso aqui, por exemplo, ó, que parece um morrão, não é morro, tá ligado? É tipo, virou um morro, né? Mas era uma edificação que os resíduos das árvores, folhas foram subindo, decompondo e virou um morrão mesmo, um barro. Os arqueólogos devem estar achando uma beleza. Tomara que não tem nenhum arqueólogo ouvindo isso daqui, porque o cara imagina, resíduo virou um morrão, estragou tudo. Mas olha só, aqui a gente estaria praticamente passando pelas aquelas casinhas que a gente viu nas outras missões, ó. Tá? Que era do lado das casas do conselho, a gente passou pelo cemitério, coisa e tal, e era tudo murado. E é isso aqui, ó, a gente tá dando a volta na redução inteira, mas realmente tu só vê assim, ó, vestígios dos arenitos, que não é daqui, né, arenitos na beira do rio, um pouquinho de calçamento, uns cortes nas pedras, tipo essa aqui assim, ó, as pedras de encaixe, ó, resíduo das pedras empilhadas ali, ó. Ó. Porque essa daqui, toda essa região aqui é limite com o Paraguai, né? Mas aqui, cara, é a parte mais estreita do Rio Paraná. Então, para atravessar aqui, provavelmente deve ter sido a primeira a ser saqueada e derrubada na guerra contra o Paraguai, para o domínio dessa região aqui, contra os portugueses, né? Por coincidência, exatamente o que eu falei para vocês, ó. Aqui tá a redução, tá? A gente está nessa área daqui, ó. Aqui tem o fluente do Rio Paraná, ó, que desemboca direto aqui, ó. E o Rio Paraná tá aqui, ó. Desse lado aqui já é o Paraguai. Então o ataque aqui era mais fácil, ó. Provavelmente eles entraram, as tropas paraguaias entravam por aqui. Então isso aqui foi a primeira a ser derrubada, provavelmente. E a trilha faz o contorno em toda o sítio. O legal isso aqui é do cunho histórico para ver. E ver a evolução também, né? Como é que ficou, o que aconteceu, onde é que vieram as primeiras a ser derrubadas pela guerra. E também para fazer aquele parâmetro do que a gente viu nas anteriores. E como é que era o estado original, como fica se ninguém tocar nela em 200 anos. Que loucura! Vamos embora, tem Paraguai para fazer. Parece que tem uma balsa pra gente fazer. E é aqui, ó. 6 km, galo. Tudo isso nós vamos tentar passar por uma balsa que talvez exista, tá? A gente não sabe. Daí eu não tô fazendo drama, é real. A gente não sabe mesmo. O cara pergunta, tem, funciona? Não sei. Aceita cartão? Sim. Aceita cartão? Não. Aceita cartão? Aceita dinheiro? Tipo, entendeu? É assim, a gente não sabe como vai ser, tá? E ao largo a gente já vê o Rio Paraná, ó. E pelo visto, pela aquela monteira de carro que tem lá, eu acho que tá funcionando essa tal de balsa. Aí sim, me belisca. Chegamos na Luana. Aqui tá o rio. Vamos ver como funciona isso aqui. Vamos de balsa então. Atravessar o Paraguai. É meio bretezinha essa saída aqui, vamos ver qual é que é. Estamos saindo da balsa. Curva, chão batido, diagonal, beleza. Opa, quase. Vamos aqui por cima. Vamos. Estamos em terras paraguaias, né? Nós ganhamos muito tempo de estrada além de quilometragem. Que agora a gente só vai para um sentido, né? A gente não tem que voltar. Ali o porto que a gente embarcou foi Porto Mani, na Argentina, e descemos aqui para Bela Vista.
E estamos pegando a Rota 6 aqui, cara. Eu tô achando bem mais organizado e mais bonito do que essas cidades pequenas que a gente passou ali pra Argentina, né? Bem bacana. E por enquanto, zero buraco. Mesmo nos asfaltos assim, bagaceiro ali, que a gente... Bagaceiro não, mas uma via alternativa, né? O asfalto estava impecável. Vamos para Jesus. Depois Trinidad. Mas é bem organizada, ó. Tá chegando as missões ali, ó. Santíssima Trindade e de Jesus. Ó, vamos para Jesus agora. No Rio Grande do Sul lá também, cara. É muito também organizado e sinalizado. Para onde é que tá indo, para onde é que tu não tá. Aqui, ó. Chegamos a Jesus. E o nome da missão é Jesus de Tavanrangué. A estradinha para ver são 10 km, cara. E lembra muito aquela estrada que vai para São Miguel também. Uma linha reta, asfaltinho show de bola. Perigo de acelerar, é só subindo e descendo coxilha. Já é lá, cara. E já dá pra ver daqui. E parece estar inteira. Que legal, pensava que era um morrão. Mas não, já é as ruínas. Já são as ruínas, né? Vamos usar um português direito. E essa aqui, cara, reza a lenda que não é a maior. A maior que tem ali em Trinidad. O ingresso vale para todas as reduções que tem aqui, tá? São 3. A de Jesus, Trinidad e de Cosme e Damião, que nós não visitaremos nessa série, tá? É 25 mil dinheiros dele, que valem uns 20 pila pra gente, tá? Essa daqui foi a última redução a ser construída. Na real, ela foi quase construída, porque teve a expulsão delas em 1768. Eles levaram 10 anos, então eles chegaram aqui em 1758, e depois de 10 anos veio a ordem do governo espanhol para fazer aquilo tudo que vocês sabem o que aconteceu, né? Mataram todo mundo. E ademais, aqui já tinha cal, né? Ele já tinha a possibilidade de usar cal, então a construção é muito mais elaborada, inclusive da última que a gente viu hoje, né? Essa daqui é a 30ª redução, então é a última que nós teremos. Então aqui está a construção, a arquitetura melhor, tudo melhor, é outra tecnologia, coisa e tal, não é só empilhar pedra, tem o argamassa, aquele negocinho, cuidando de Deus. Veremos agora. É muito mais organizado e vocês podem ver que está nas colinas, que isso a gente viu num vídeo explicativo, que, a organização aqui do Paraguai é outro rolo, tá ligado? Na real, assim, ó, é a melhor que tem de todas. Melhor que no Brasil, melhor do que na Argentina, muito melhor do que na Argentina. Tem videozinho, salezinho de vídeo, tudo, tá. Tudo isso para dizer que as reduções eles tentavam fazer em cima das colinas, até para ajudar nos sinais de fumaças ou os badalos dos sinos, para se comunicar uma redução com a outra, né? Que apesar de tudo, eram 30 delas interligadas. Tudo aqui na margem, no caso aqui era a divisão do território português com o espanhol, tá na margem do rio Paraná e do rio Uruguai. Que loucura! Era um lugar mesopotâmio, no caso, né? Entre rios. Aqui seria a grande praça, de frente para a catedral. Essa catedral seria a maior de todas, tamanho do estádio de futebol, cara. Estádio não, né? Tamanho de um campo de futebol, 70 metros por 25. E do lado eles iam fazer a escola. Iam, né? Nunca terminaram essa obra daí. Porque foram expulsos antes, né? Olha o tamanho desse treco, velho. Que seria o início da catedral. Pode ver, já tem cimento nas pedras já. As pedras são menores. E lá do outro lado iriam fazer as escolas. Ó, o símbolo da Santa Sé. Que bacana isso aqui. Aquele mesmo sistema de janelas que a gente já conheceu, né? Para a entrada melhor de luz. Olha o que seria a nave. É gigantesco. E o outro rolo também, ó, que a gente percebeu. Cara, tô falando aqui, tá muito alto a minha voz. Muito alto. Dá para escutar muito bem. A acústica ia ser impressionante, mesmo sem teto. Incrível isso aqui.
Aqui provavelmente seria o púlpito, parlatório. Tem escadinha para subir. E não foi terminado. Cara, e isso aqui é o seguinte, ó. Tá muito mais avançado que as demais. E tá melhor preservado, tá? Porque isso aqui não foi reconstruído, isso aqui foi preservado porque realmente é muito novo isso aqui. Olha os detalhes encravados na pedra. Olha que bacana. Os pomos. Ó, não tem nenhuma construção do lado, que aqui desse lado seria normalmente em todo do cemitério, né? E aqui tá a sacristia. Atrás do... Olha a acústica da sacristia, cara. E aqui a parte que fica atrás do altar, né? Tem até aqui provavelmente seria para colocar alguma imagem. E um lavatório, talvez, com as mãos. Cravado aqui, ó, a saída d'água. Que saía pro lado, como a gente viu nas outras, né? O padrão segue quase o mesmo. Pro lado da escola. Que é para onde os padres podiam ter acesso aos aprendizes, para também ver a qualidade, né? O que as crianças estavam fazendo, não estavam fazendo, o que estavam aprendendo direitinho ou não, e disciplinar quem ia fazer o que no seguir da vida, né? Aquele controle de qualidade clássico dos jesuítas. Para trás tem um outro campo, ó. Que do campanário possibilitava ver as reduções de Trinidad que nós vamos no próximo vídeo. Meu, impressionante isso aqui. Só que a porta está fechada, tá? Então vamos ver um pouquinho, ó, o detalhe dos trabalhos dos caras, velho. E aqui é onde seria a casa dos indígenas, ó. Aquele mesmo lance, 4x4. Tudo pedrinha, a tecnologia era outra. Então já podia ser tijoleto com argamassa, ó. É tecnologia na engenharia também e arquitetura, né? Para tu ver a diferença que a gente viu no decorrer dessa jornada aqui da nossa série, a diferença arquitetônica e tecnológica para as construções, desde encaixes de pedras gigantescas de arenito até construções de pedrinhas utilizando o cal, o argamassa. Essas aqui foram as reduções de Jesus de Tavarangué, aqui no Paraguai, a última reduções de todas as 30 que tiveram aqui na América Latina pelos jesuítas. Agora vamos para Trinidad, conhecer as missões lá. São 12 quilômetros, aqui, cara, uma linha reta com umas 4 curvinhas. Se liga para não se matar. Que legal esse planalto aí. E aqui é só atravessar, amigos. Às 6 que a gente já vai estar em Trinidad. Deixa eu ver se ali, ó. Exatamente ali. Ó, vamos entrar aqui na cidade. Ó, que estileira a moto do cara ali. E aquele lance que a gente viu lá em Jesus, se comunicava através do sinal de fumaça, sinos, ó, Via Cruz, e através dos espelhos. E já estamos vendo já, ó, as ruínas daqui. E aqui estão as ruínas. Vamos estacionar aqui. Aqui é a verdadeira representação das missões, cara. Que tá a cidadela fechada ainda, de frente para a catedral. Essa daqui foi feita praticamente 20 anos antes daquela lá de que a gente foi no vídeo anterior, tá? A de Jesus. Então ela é de 1900 e a construção final dela 1740, tá? Depois teve desmoronou ali a parte da cúpula, foi reerguida e
lá em 776, que nem a outra. Vieram as tropas espanholas e derrubaram tudo, né? Mas aqui a gente vai ver cada etapa, tanto da igreja principal, as escolas, as casas, as oficinas. Isso daqui é gigantesco, esse sítio aqui. Demais. Confira conosco, isso daqui está valendo muito. Estou impressionado mesmo com isso aqui. Aqui é a área da casa dos nativos, né? Onde estavam os índios, os guaranis. Olha a quantidade, velho. O processo e a disposição é praticamente igual a todas. O que mais impressiona daqui é o estado de conservação. Tá do caralho esse treco aqui, amigos. Do caralho. O tamanho desse treco aqui, amigos, é impressionante. É impressionante também a conservação que os caras deixaram. Ali temos uma igrejinha, tá? Que vamos ali depois. E aqui estamos entrando nos portais da grande catedral. Parece brincadeira, velho, tá? Ou melhor, parece que eu fico muito repetitivo. Mas eu tô impressionado mesmo, velho. Isso aqui tá gigante, gigante. Dá pra ver todos os prédios que tu não consegue ver em nenhuma outra redução. Demais, demais, demais. Tá ali o prédio do conselho. Do outro lado ali a casa dos padres. E provavelmente a escola ao fundo, né? Dentro do pátio. E aqui estamos entrando dentro da catedral. Aquele lance que a gente já comentou, né? Aqui a arquitetura já está mais evoluída. Temos pedrinhas pequenas, santos ainda. Piso original. Saca? Do caralho. A pia batismal que a gente tem lá em São Miguel, a gente tem dentro do Museu El. Essa daqui é uma das maiores que a gente encontra das reduções. Eu acho que inteira, assim, terminada, eu acho que foi a maior delas. Provavelmente, isso daí, claro, depois do Tratado de Madrid, né? Antes do Tratado de Madrid, a São Miguel era praticamente a capital das terras portuguesas. Se bem que aqui era da Espanha, né? Aqui aquele lance que eu comentei lá no início, a gente sabe, né? Depois do Tratado de Madrid, as guerras guaraníticas, e eu acho que o governo ou o rei espanhol gostou da ideia de tirar os jesuítas e os índios do local. Então aqui foram retirados lá em 1776, teve a ordem de tirar todos os guaranis e acabar todas as reduções jesuíticas. Uma caça aos jesuítas. Aconteceu. Santos indo nos lugares, ó. Ó o púlpito. E vocês viram na última que a gente foi lá em Jesus, o púlpito era bem simples, né? Esse daqui o púlpito é bem mais trabalhado, bem bonito. Essa aqui é foda, a cripta é foda. Tem gente lá? Vou dizer um negócio pra vocês. Essa aqui eu nunca vi, velho. Cripta dentro das reduções. Vamos ver qual é que é. Meu, mas antes, confiram, olha isso aqui. Extraordinário isso aqui, cara. O altar ainda no lugar, restaurado com ele no lugar. Olha o piso original. Incrível. Vamos descer aqui na cripta. Caralho, hein? Uma luzinha aqui fluorescente. Provavelmente só os padres, né? Tá ainda manchado de cal,
Que loucura, macaraço isso daqui, hein? Olha, que legal. Que legal. Cara, vamos lá conferir a outra igrejinha. Essa daqui é a matriz. Tem outra igreja aqui. Eu não sei porque tem tanta igreja. Parece que é um negócio meio religioso. Não entendi. Aqui é a horta, tá? E aqui tá o canal de irrigação, ó. Estileira. A Praça dos Padres. Aqui vem toda o pluvial, ó. Que ia pra horta. Tem um fosso aqui, velho. Eu acho que é uma cisterna aqui. E esse é o colégio que sempre ficava do lado, como nas outras edições também, do lado da sacristia. Ali temos ó, as oficinas. Ainda escavações ainda, ó. Catalogando. De moagem da mandioca, milho, essas coisas. E vamos conferir lá a outra igrejinha então, para fechar esse nosso tour aqui por Trinidad. E aqui o campanário. E olha essa outra igreja, cara. Essa aqui deve ter sido a primeira, que tu vê que é bem mais rudimentar que a outra. Depois iniciaram a catedral lá. Uma igrejinha bem pequenininha. O altarzinho ao fundo, para vocês verem a nave e o altar é bem rústico, ó. Aqui temos um púlpitozinho, um de cada lado. O altar, uma pequena sacristia aqui no fundo. Aqui já tem uma mistura dos novos, no caso, habitantes daqui, com os restos jesuítas. Essa daqui é uma experiência que o cara tem que vir se ele tem um mínimo de curiosidade sobre a nossa origem, no caso aqui dos povos da América do Sul. Demais, 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 demais. Essa daqui vai ser a última missão paraguaia nessa série. Nós não faremos Cosme e Damião, que fica a 90 quilômetros de Encarnação. Agora, próxima parada, Encarnação. Divida com Posadas, Argentina. É uma cidade de balneário deles, né? Tem algumas praias, praias, cassinos, é aquele negócio de veraneio mesmo, né? 30 km para chegar até lá. Estamos entrando em Encarnação, ó. Aqui é o Arroio Santa Maria, cai direto no Rio Paraná. As ilhazinhas, que legal. Bem-vindo a Encarnação, Pérola, Paraguai. Aqui é um bom lugar paraguaio para fazer compras. Para o quê? Paraguaio. Ai, eu não me canso mesmo. Aqui é a capital de Itapuá e ali é o Palácio de Governo, ó. A gente está a 1 km do circuito comercial e já dá para ver a ponte daqui, ó, a torre da ponte lá, ó. Me belisca, tá? Vamos arranjar lugar para estacionar e vamos ver qual é que é isso aqui. Meu, as lojas aqui assim, ó, tá tudo precário, não tem nada, tá? Nada. Tá um camelôzão, assim, um camelô mais ou menos ainda. Dos eletrônicos não tem muita coisa, porque eles não têm reposição e a diferença pro dólar, qualquer outro lugar, tipo, tá 5,5, aqui eles estão fazendo a 6. Então não tá valendo nem um pouco a pena, caso vier só aqui para fazer compras na Encarnação. Vamos pra praia, hermosa praia de São José, Pietro del Sambódromo Internazionale. Que é, hein? Tamo bem. Estamos chegando na praia de São José. E agora? Onde vamos? Eu conozco, senhor. Acá.
Nossa, que bonita. E tu vê toda a Encarnação de lá, ó. Que bonito mesmo. Todas Posadas. É, toda Posadas. Encarnação onde nós estamos. Vamos até o moinho lá, porque eu vou contar pra vocês uma historinha. Aqui é o pontal da famosa praia de São José de Encarnação, tá? Aí é o balneário mais top que eles têm aqui do Paraguai. Aqui atrás nós temos o moinho, tá? Que é o único prédio que restou aqui do centro histórico. A cidade é toda nova porque o centro histórico ele foi inundado aqui com a represa do Rio Paraná. Então todo o centro, antigo no caso, ficou submerso, restando apenas o moinho. Massa, olha que praia legal. E essas mesmas límpidas águas aqui do Rio Paraná banham também Posadas ao fundo. É onde dormiremos essa noite. Depois vamos fazer um pouco lá da orla de Posadas e conhecer algumas coisinhas lá também. Vamos continuar isso daí, que tem uma ponte inteira para atravessar que está lá no fundo. É Bruno do Anda Paraguaia e vamos ter que entrar ali na ponte. Já estamos na ponte na real ali, ó. Vamos atravessar. E vamos, aquilo aqui bonito na real, não é? Sabe o nome da ponte, Bruna? Ponte Internacional, acho que é Roque Gonzalez, mas não tenho certeza. Oh, acho que é Roque Gonzalez também. Ponte Internacional Roque Gonzalez. Acredito que seja isso também. Então acho que aqui é o meio do rio, cara. Então, ó, pra vocês, Paraguai ficou pra trás, adentramos Posadas, capital das Missões, Argentina, me belisca. E de dia ainda, hein? Daqui já dá pra ver a estação antiga, estação férrea. Lá tem o Andrezito, depois a gente passa. E ali assim, ó, vamos tentar parar com sol, duvido, tá? Que eu quero ver se tem hotel, porque a gente não tem hotel em nenhum lugar, né? Estamos roleteando. É o maior mural do mundo, pintado à mão. Tem quase 3 quilômetros. Moto passa reta, amiguinhos, pela ponte. Então tá, né? Ainda bem que o cara do carro de trás falou na parceria de surf. Que eu não ia saber, como é que eu ia saber? Que loucura! Fomos barrados aqui na Argentina, não podemos entrar na Argentina nem voltar pro Paraguai. Que merda! Mas vou dizer pra vocês, cara, pelo menos aproveitamos uma coisa, ó. Sabe aquele mural que eu falei, que era o maior mural do mundo? Tá ali, ó. Aquele ali é o maior mural do mundo. Mira que hermoso! São 3 quilômetros pra lá, ó. Começa aqui, conta toda a história da fronteira, da amizade, das cidades irmãs, das missões e coisa e tal. Conta tudo ali que nós provavelmente não conseguiremos ver de tão perto. Burocracia. Acontece. Só aqui. Mira que hermoso! É o mural mais grande do mundo. Muito hermoso. Acá chega toda a gente. Agora mais perto, sem grades. Acelera, Ayrton. Tá aí, ó. Finalmente, dentro da Argentina novamente, Posadas, a capital. Olha que legal, tem uma banda tocando lá, ó. A capital das missões. Vamos tentar achar um hotel, depois a gente dá uma banda aqui pela Rambla. Tá lotada a cidade. E a gente tem que estacionar aqui nesse parque pra ver aquela cachoeira lá do fundo, ó. Vamos ver se tem vaga aqui, não dá? Ali tem moto, ó. Caralho, amiguinhos, eu vim por causa daquela cachoeira lá, ó, que é iluminada à noite, mas tem uma festa, a cidade inteira tá em festa, cara. Vamos ver a cachoeira artificial, atração turística aqui de Posadas, Argentina. Cara,
Eu pensava, ó, só pra vocês terem noção, ó, tá longe a cachoeira, e olha o tamanho da caminhonete. Eu pensava que isso daqui, cara, era muito pequeno. Mas não, é quadro gigantesco. E tem um paredão de pedra, provavelmente seria a beira do leito do rio aqui, né? E essa parte foi aterrada. Legal, vale muito a pena vir aqui ver, cara. E essa aqui é uma das primeiras atrações que a gente tá vendo aqui em Posadas, né? E à noite fica muito mais bonito, que tá iluminado pra caralho isso daqui. Se vierem pra cá, confiram. Caburé, que a gente aprendeu que é o clássico com presunto, uma delícia, e o clássico choripã, que é o nosso salchipão, né? Os gaúchos conhecem desse rolo. Demais, do meu. Festinha aqui inesperada. Vamos encher a pança e dar uma banda por aí, que tá ainda tem muito a ver aqui em Posadas à noite, né? Posadas noturnas. Vamos lá. Aqui, cara, é a Barra Vieja, que seria a cidade baixa deles, né? E essa aqui, ó, é a pedra fundamental das missões. E lá atrás tá o Andrezito, o André Artigas. O Andrezito, cara, nasceu em São Borja, tá? Que no início da série eu comentei pra vocês que os argentinos não falavam que nasceram em Santo Tomé, só que ele nasceu em São Borja. E a principal história dele é como se fosse um segundo Cepete Araju. Ele nasceu no final de 1700, mas a grande história dele é entre 1811 até 1830, tá? Foi quando ele morreu no Rio de Janeiro. Ele comandou os exércitos do Guaranis aqui da região, tá? Contra os ataques dos bandeirantes portugueses e das invasões paraguaias, que dominaram essa região até se formar a Argentina, que é hoje, tudo naquela divisão que teve ali no início do século XIX. Por isso que ele é tão importante aqui para essa região e para a história do nosso continente. E aqui está a estação, velho. A antiga estação de Posadas, que além de ser a estação antiga, né, aqui representa a união de dois povos, velho. São os dois trens, o trem da Argentina e o trem do Paraguai. Aquela união, são cidades irmãs, né, fronteirísticas aqui. Todo mundo esqueceu das guerras entre eles, todo mundo se matando. Eles esqueceram, porque agora são tudo amigo, tudo irmão. Não, tô brincando, tá? Brincando naquelas também, porque, ó, meu, as duas cidades são do caralho. A visão de Posadas, lá de Encarnação, é do caralho, do caralho. E aqui também a cidade que nós estamos conhecendo à noite, porque a gente ficou encarcerado ali na ponte, que ali eu tô apontando ali, ó. A ponte tá ali assim, ó. Ficamos encarcerados ali por pura burocracia, então estamos conhecendo a cidade à noite, mas os pontos aqui noturnos, todos iluminados, que é outro astral, né, do caralho aqui pra ver. Me belisca. Espero que vocês tenham gostado de Encarnação e Posadas, porque eu adorei. Amanhã, mais algumas missões pela frente. Nós estamos vendo o sol nascer do Paraguai, aqui da Argentina. Estamos em Posadas, aqui é o Rio Paraná, e hoje nós vamos na missão de Santa Maria La Maior, às margens do Rio Uruguai. Aqui em Posadas, a primeira cidade argentina, capital do distrito de Missões. Vamos pegar muito estrada pela frente ainda. Hoje, ainda atravessamos para o Brasil. Vamos lá. Cara, estamos indo pegar um trechinho da Rota 12. Eu quero dizer para vocês, cara, vou aproveitar a sinaleira aqui pra gente conversar. Essa cidade aqui é muito bacana. E é o seguinte, cara, os caras recém saíram da pandemia, faz 15 dias que reabriu tudo. Então aquela festa que a gente passou ontem lá, não era festa nenhuma, que os caras tão sedentos por sair e se divertir um pouco. Muita gente alegre, festinha, comidas, cidade muito bonita, muito charmosa. A parte ali da orla é muito interessante, a gente praticamente caminhou toda a orla, deixa eu ver, leste, toda a pé ali, foi muito bacana mesmo. 100 km para a missão,
Santa Maria La Maior. E de Poçadas pra frente, cara, pro centro, no caso, né? Também não teve como voltar se não atravessa o Paraguai. Pista dupla, asfalto gostosinho, show de bola, tá bem bom, bem bom, bem bom, bem bom mesmo. E aí a gente já tá descendo, já começa a vegetação ficar mais parecido com a pampa daí. Porque aqui pra cima não é, né? Aqui é Mata Atlântica geral. Tanto que o símbolo daqui é o tucano, pra vocês terem uma noção. Agora estamos indo pra Apóstoles. É a rota 1. Ó, saímos da 105, vamos pra 1. Apenas 49 quilômetros pra gente chegar em Santa Maria La Maior. Vamos conferir, vamos ver qual é que é dessa daí, que é a última missão que faremos aqui na Argentina. E mais, o que eu tenho para dizer para vocês, essa daqui também vale aquele ingresso que a gente pegou lá em San Inácio. Vamos dar-lhe e vamos conferir. San Javier 75. É o da balsa. Vai ficar no meio de São Javier, que é a redução de Santa Maria La Maior, tá? Estão pegando aqui a 202, sai do trecho da 1, a 1 continua para lá, vemos na 202. E ao longe, aqui do lado, são os ervais da fábrica de erva Rosa Norte, que é, acho que se bobear é a maior que tem pelas essas bandas aqui. E vamos pegar agora Rota 10. Chegamos lá, Corita, e deve ser por aqui. Vamos ver se a gente descobre, tá? Eu acho muito engraçado que é o seguinte, cara. Todas você vai procurar no mapa lá, ou até lá no site deles. Todas têm o local exato onde tá. Essa aqui tu tem que descobrir. Nem no mapa das próprias lá, das missões deles, que tu tem que pagar o ingresso, coisa e tal. Ele diz exatamente onde é que é o endereço. Aqui? Eu acho que é. É aqui mesmo. Ó, não tem placa, não tem nada. Olha a diferença de cá pro Paraguai, né? O Paraguai tem mapa, tem tudo, é show de bola. Missões Jesuíticas de Santa Maria La Maior. Patrimônio da Unesco. Chegamos então na última redução que visitaremos aqui na Argentina. Santa Maria La Maior, tá? O ingresso que eu não tinha mostrado para vocês é esse aqui, ó. Tá? Tem esse ingressinho para apresentar e ver qual é que é. Aqui na frente, que não conseguiremos ver, é o Rio Uruguai. Ele está à margem do Rio Uruguai. Essa aqui provavelmente é a menos conservada de todas as missões que tem o ticket pago. Vamos conferir aí. Nossa, aqui era gigante também, ó. Mas era das primeiras, aquelas que a gente já havia conversado, ó. Já não são as catedrais, ó. Aqui já é feito de pau a pique, madeirão, primeiro telhado, depois levantado as paredes. Então aqui está a réplica da primeira prensa, tá? Primeira impressora, no caso, para fazer os folhetins, papel vindo da Europa, que é a primeira de toda a América Latina aqui do Sul, foi feito lá em Loreto, em Nossa Senhora do Loreto, que vocês podem ver no vídeo anterior, tem as ruínas lá. Vamos conferir agora as ruínas de Santa Maria La Maior. Aqui nós não temos visitação guiada, e aqui a gente entra pelo lado da praça principal, tá? E entraremos, na real, pela residência dos padres. A senhora estava explicando ali que aqui ainda continua tendo missas aí na primeira capela que teve, que fizeram uma capela provisória antes de fazer a capela principal, né, a igreja principal. E continuam com a mesma, desde a época dos jesuítas, continuam ainda celebrando missas nessa capelinha que nós vamos conferir daqui a pouco. E como a gente viu lá em Corpus Christi, obviamente lá não está tão tratado como aqui, né? Ó, pode ver que subiu, ó, que tanto no muro da horta, tá? E as árvores, né, cresceram em cima do rolo, velho. Tá, isso aqui nós estamos falando ali em 1680, por ali, olha só. A floresta ali em cima. Aqui tem o muro da horta, ó, que ficava do lado da primeira guarnição das casas dos padres. Ó, aqui é a praça principal. Ali seria, depois a gente vê a entrada da capela principal.
E aqui, ó, com as próprias pedras das casas dos padres, fizeram a capelinha, ó, que usam até hoje. Os caras manteram as tradições religiosas no mesmo local desde o tempo dos jesuítas. Essa aqui é a primeira que a gente vê nesse estilo assim aqui, né? Olha que legal. Vem as pessoas da comunidade aqui. Tem um cidadão ali, ó, acendendo uma vela, fazendo suas preces. No mesmo estilo, ó, pintado de cal igual. Aqui seria a casa dos padres, lá dos jesuítas. E vocês viram ali na capelinha, até confessionário tem. Continuam ainda praticando os cultos religiosos ali. Aqui, ó, é a casa dos padres. Lá a escola. E lá, que depois nós vamos ir, debaixo das árvores, seria a igreja principal. Ó como é que era a casa dos padres, ó, dos jesuítas. Janela, com aquela tradição. Essa aqui é uma das primeiras aqui da margem do Uruguai, das primeiras da Argentina. Então vocês podem ver que é aquela construção com as pedras grandes, sem o cal, ó, sem a presença do cal. E com o mesmo estilo de abertura, ó, para evidenciar mais a luz. Se refletia e iluminava tudo. Confira o resto da série para vocês verem que bacana a diferença do refinamento arquitetônico entre elas, desde essas aqui que é tipo as primeiras mesas a serem feitas, né, que é praticamente de pedra e pau a pique, e as outras que já tem os tijolinhos já cortadinho, feito de argamassa, já descobriram o cal para poder fortalecer os ligamentos entre as pedras. É outro rolo, né? Outro refinamento, detalhes dos entalhos nas pedras e nas madeiras, diferentão. Estamos entrando dentro do templo provisório. Aqui está o altar, ó. E logo passando ali já seria o templo principal depois, que foi construído primeiro. E aqui são as oficinas, ó. Vai até lá ao final, também tomado pelas árvores. Pode ver que dominou tudo. Do lado da igreja principal. E esse murão aqui, cara, olha o tamanho do treco. Era para ser um aqueduto que ia para a horta, que é atrás dele, e para a casa dos padres, tá? E aqui nós temos, aqui atrás aqui é a igrejinha ainda, né? A primeira igreja, a igreja provisória. Vamos conferir lá a igreja principal. Que linda, todo charme. Olha, Harris Herdon quer. Vamos lá. A entrada do templo principal. Para trás do banco aqui onde tem esse mato é o cemitério. E agora vamos sair pela frente ali do templo. Ui, sem cair. E aqui tá a parede. A parede seria por aqui, ó. Iria no meio das árvores. Ó. Temos um fosso que reza a lenda que seria um túnel que levaria até lá São Inácio Mini. Para vocês verem como a natureza quando quer tirar o rastro da humanidade, ela faz bem rapidinho isso daqui, velho. Menos de 200 anos, tu imagina o templo principal daqui já não tem mais. O resto tudo com escavação. Saímos do templo principal, que não restou nada, quase não restou pedra sobre pedra. Na real, aqui que saímos, ó, daqui o final, ó, as pedras. E ali tem pequenos vestígios das demais casas, as casas das viúvas e do conselho. Não dá para ver mais nada. Essa aqui foi as ruínas da Santa Maria La Maior. Agora vamos atravessar Brasil por Porto Xavier.
conferir conosco como é que é lá. Então, saímos ali da missão de Santa Maria Maior. Continuamos na Rota 2, 28 quilômetros até a Balsa, divisa com o Brasil, Porto Xavier. Chegamos em La Dulce San Javier. E o Andrezito parece que está nos apontando, tá? O Andrezito está apontando pra gente ir pro porto. Então vamos entrar aqui, né? Vamos, Andrezito, obrigado. Obrigado pela indicação. Tocar reto aqui e ver se a gente encontra o porto. Aqueles morros ali na frente. Aí já é Brasil, né? Nós estamos aqui grudadaço. Porto Xavier do outro lado lá. Estamos atravessando para a República Federativa do Brasil. Mibilisca. Lá é o Brasil e parece que ele tá tão distante. O que eu vou contar pra vocês, velho? A gente telefonou pra prefeitura, pra dar, porque não tem nada aqui. Falaram que sábado é normal e domingo fecharia às 10h30 e depois só às 4 tem outra balsa, né? Me belisca. Hoje é sábado. Chegamos às 11. Às 10h30 foi a última balsa. Cara, vai ter que esperar até às 4 aqui. Nós vamos tomar agora o chimarrão aqui, quase na beira do rio, olhando o Brasilzão de meu Deus lá daquele lado, em solo argentino. Aqui Argentina, lá Brasil. Cara, os horários ali totalmente desencontrados. A gente ficou simplesmente 5 horas esperando para essa balsa sair. Então nós vamos chegar em São Miguel à noite, direto para o espetáculo de Luz e Som. São 124 quilômetros, 1h30 para chegar até lá. Vamos dar área que vai ser interessantíssimo. É a melhor parte de todas as missões. Essa daqui que veremos agora. Desembarcamos aqui em Porto Xavier, Rio Grande do Sul. Um pouco mais ao norte. Pouco não, bastante mais ao norte, né? Início das rotas das missões. A gente viu o final dela lá, indo para São Borja. E aqui o início dela, né? O início, no caso, de Missões da Argentina, chegando ao Brasil. Cruzamos pelo rio Uruguai. Então nós fizemos todo o povo mesopotâmio das reduções jesuíticas. E essa BR-392, velho, tá só essas curvinhas aqui. Eu tô achando muito bacana isso daqui. Muito bacana mesmo. Nossa, que bonito isso aqui, cara. Finalmente conseguimos chegar antes do sol se pôr. Chegamos ao Portal Missioneiro, graças a Deus. Me belisca! 17h59, baixamos. Não, de 148, 159 é estimada. Baixamos em 15 minutos a nossa chegada. Vai dar tempo, graças a Deus, de largar as malas e conferir o espetáculo que ocorre hoje à noite. Me belisca! Fotos de como foi achada. As árvores já tomando conta. Isso que aqui é uma planície, né? Planície não, aqui é uma coxilha. Não tem muita vegetação, a vegetação é bem rasteira. Diferente do que a gente viu lá na norte da Argentina e no sul do Paraguai. Essa aqui é a maquete da Grande São Miguel Arcanjo. Para vocês terem noção, a quantidade de moradia que tinha aqui. Olha lá a grande catedral. A diferença dela para as outras que a gente viu. E você se lembra que eu falei que no máximo que cada redução tinha 7.000 índios, porque só tinham 3 jesuítas para organizar ali, mais pela função. Para vocês terem a noção, cara, aqui em São Miguel tinha mais de 30.000 índios, com os mesmos 3 jesuítas. Aqui era a maior organização que tinha, praticamente a capital de todas as missões. Quando vieram para o bispo, coisa e tal, para fazer de conta, vamos deixar mais tempo, coisa e tal, que tal, vamos deixar as missões por aqui, para não ter que passar para o lado espanhol, trouxeram para cá para convencer o bispo, mas não era ele que tinha que ser convencido, né? E daí, o massacre aquele todo, que vocês podem ver a explicação dramática no espetáculo de som e luz que vocês têm que ver aqui em São Miguel.
Olha o trabalho desses caras na madeira. Que incrível. E ao longe a catedral. Cara, R$25 o ingresso pra ver esse espetáculo aqui, tá? Eu vou te falar sério. Vale cada centavo, é arrepiante isso daqui, cara. É um espetáculo diferente do que a gente viu lá em São Inácio, tá? Lá é meio bonitinho, coisa e tal. Além de ser mais interativo, tu vai caminhando, vai vendo projeções. Esse daqui não, é só uma história dramatizada, narrada, com som e luzes, que se dá o nome desse espetáculo aqui. Vamos conferir. Um pouquinho só, né? Os estranhos aqui presentes, pelos motivos mais diversos, do mais leviano ao mais penetrante, dividam conosco a mágoa universal de ter assistido a um massacre no qual o inimigo colonialista, por cobiça, raiva e inveja moralista, matou com tiro e lança o legítimo habitante destes campos, os braços construtores desta igreja. Amiga terra, por aquelas mãos reunidas, trabalhada e aconchegada de novo, em adobes empilhada, e ergueram moradias para manter agasalhado o fogo de suas vidas e seus sonhos e repousos. Nós fomos assim de vós refeitas e recriadas. Para ter um pouquinho da noção da vastidão, tá? Em relação à catedral, a distância aqui está quase uns 2,5 km. E aqui é a primeira fonte missioneira, não é a primeira, é a única fonte missioneira encontrada em funcionamento. Confira como é que é. A gente viu nos outros, que vocês não viram os vídeos anteriores, a gente viu elas fora do lugar, ali em exposição, mas nenhuma funcionando, né? Essa aqui está funcionando, encontraram, mais recente do que as ruínas. Vamos conferir ali. E aqui, cara, que dá para ver a simbiose da arquitetura, o conhecimento indígena, de saber onde são as fontes, e a arquitetura dos europeus, ó. Fonte direta. Água limpa, pura. Da pia. O encanamento na pedra deles, ó. Como eu disse, é a única em funcionamento de todas as missões. Interessante, né? Vamos conferir mais por aí. Cara, esse tipo de monumento aqui, vocês provavelmente nunca viram, e eu realmente nunca vi na minha vida, tirando nesse local aqui, que é anti-homenagem, tá? Para vocês terem uma ideia de localização, dá para entrar por ele, mas é um chão batido e hoje também embarrado, choveu. É bem atrás das ruínas, ó. Essa rua aqui é a Rua das Ruínas, dá para ver a ponta lá da catedral. E na frente do cemitério, deixamos as motos aqui e tu pega essa trilhazinha. É logo ali depois das árvores. E não tem muita placa, não tem nada, tá? Mas isso daqui é o seguinte, cara. No meio do nada, no meio da pradaria, tem a anti-homenagem aos bandeirantes. Pradaria. E ali, ó, no meio do nada, enterrado, metade do corpo, da cabeça para baixo, da forma que eles faziam com os guaranis. Olha que macabro esse rolo aqui, cara. Uma cabeça todo fraccionado num fosso do lado do cemitério. Que loucura! Vamos conferir agora a grande catedral e o resto das missões. Dale! As fontes secas. Aqui é o desenho arquitetônico. E aqui a disposição aquarelada. Para mostrar como é que era a redução aqui quando fizeram o Tratado de Madrid. Isso aqui é direto do Tratado de Madrid. Olha o sino.
São Miguel, ora por nós. Isso aqui é um espetáculo da arquitetura e da história desse nosso continente. São Miguel é tida como a capital das missões. Aqui é que tinha o maior reduto dos Guaranis, cerca de 30 mil Guaranis. Isso aqui era gigante, terra de perder de vista. Aqui onde vê essas pedras no início, tá? Eram os avarandados de casas e era casas aos milhares. Tinha distâncias para pecuária, agricultura, a lavoura, as oficinas, artesanatos, a música, a arquitetura, belas artes. Aqui era a mais avançada de todas as civilizações que tiveram, de todas as reduções que tiveram aqui dos jesuítas na América do Sul. E foi a pedra fundamental para o Tratado de Madrid, que foi a troca de dos 7 povos das missões aqui, né, passando do território português para o território espanhol. Então tinham que expulsar os índios daqui para passar para o outro lado do rio Uruguai, que a gente viu ali as reduções de Santa Maria La Maior e todas as reduções que a gente passou na última série, né, confiram, tá bem bacana, a gente passou por todos que estão em pé, pela colônia de Sacramento, que era só aquela base portuguesa, tá? Bem no centro do território espanhol, na divisa da Bacia do Prata ali. Então nós temos a colônia do Sacramento num ponto e Buenos Aires do outro ponto. Então ali, tudo que passava por ali, os portugueses atracavam e contrabandeavam, no caso, né? Então todos os produtos que a Espanha escoava ou Portugal escoava, os portugueses pegavam ali o que era deles e o que não era deles também metiam no bolso, né? Então eles fizeram esse tratadinho aí para tirar aquela área portuguesa de lá, que era um ponto estratégico, no caso, né, da exploração daqui, porque apesar de tudo a gente estava no período colonialista, e trocaram por toda essa região daqui. Para isso, deram menos de um ano para sair todos os povos jesuítas daqui, os povos guaranis coordenados pelos jesuítas daqui, e atravessar o rio Uruguai. Claro que isso daí deu merda, né? Chacina, mataram todos os índios. Por isso que a gente viu ali no início aquela anti-homenagem aos bandeirantes. Que os bandeirantes, que eram portugueses, juntos com os espanhóis, ao comando dos dois reinos, vieram aqui e limparam com tudo. Chacina. A história conta, né? Vamos conhecer lá dentro. Campanário. Olha essa fachada, cara. Pra vocês verem, tá? Claro que tem uma parte que foi restaurada, tá? Mas as que não foram restauradas, ó, é encaixe perfeito. Sem nada, ó. Sem argamassa, sem nada. Tá? Que antes não usavam cal nem nada. Isso daqui é muito antes do que a gente viu lá no Paraguai, tá? Assim, ó, cerca de uns 70 anos antes, começou a construção aqui, 70 anos antes de começar a construir lá. E lá é outro tipo de arquitetura, é um pouco mais rebuscado, mas já tinha cal, argamassa, cimento, já era mais avançada a tecnologia arquitetônica daquela época, né? Aqui já não, aqui é encaixe de pedra por pedra. Aqui estamos entrando na nave principal. E aquele mesmo lance, ó. Tá vendo que as aberturas são estilo trapezoidal para refletir a luz do sol. E aí era tudo pintado de branco por dentro, né? Então refletia a luz do sol e iluminava toda a nave todo o período do dia.
Aqui nós temos a diferença lá entre as outras, que a parte direita da nave ficava o cemitério, que nas outras eram as escolas, né? Então aqui era o cemitério. Diferente, agora essa outra aqui, que daí à esquerda ficava a parte dos padres, as escolas, as oficinas, para aquela, como se chama, para ter o controle de qualidade, né, dos jesuítas. Os jesuítas, apesar de tudo, queriam uma mão de obra especializada, então ficava tudo perto da onde ficava a residência dos padres e grudado na igreja, tá? Só que aqui é a disposição ao contrário. Ó. Aqui ficava a escola, as oficinas. Diferente das outras, à esquerda da nave principal. Na real, pelo que eu me lembro, que a gente andou por aí, é a única que a disposição é ao contrário. É interessante, né? Não sei se de repente nas outras que não está tão assim preservada, de repente teria, tá? Mas das que estão mais preservadas, é a única que eu me lembro que tá essa disposição contrária. Vamos entrar no campanário? Os detalhes, velho, desse campanário é impressionante. Aqui dentro desse campanário aqui haviam 6 sinos para comunicação com as demais, né? Tudo aqui era tratado à base de sinos. Então, conforme quantas badaladas, ou que tipo de badalada, qual tipo de sino, era uma atividade do dia, né? Uma atividade diária, né? Vamos entrar dentro das oficinas agora. E o pomar continua sendo um pomar, cara. Temos laranjeiras, bergamota e um butiazeiro lá no fundo. E era tudo avarandado. Olha, então tu vê as pontas pilares em tudo. Daqui até a ponta lá. Que é a visão do pátio interno, ó, dos padres, onde estavam as escolas e as oficinas. E é a residência dos jesuítas. Aqui era uma casa, tá, que diziam que servia como refeitório, e embaixo tinha outra disposição igual, e com uma portinha que ia mais numa ala subterrânea que daí ninguém sabe o que era. Tá, mas pode ser que seria só uma adega ou algum subterfúgio de fuga. Lá em Santa Maria La Maior, a gente viu um buraco no meio do que seria, né? Porque não dá para ver a nave principal ali, a catedral deles. Tinha um buraco ali. E dizem que aquele buraco, tá, que agora está cada vez mais soterrado, que aquele buraco ia até San Inácio. Imagina, atravessava tudo. E eu não duvido, tá? Que era tudo interligado. Dizem, só que daí não sei se é uma lenda, um folclore, ou realmente ocorreu, porque foi uma fonte de lá, só que não dos arqueólogos de lá, tá? Que eu escutei isso daí, que tentaram andar naquele túnel lá e acabou a bateria que era a pilha, antes de ele ser mais fechado, acabou a bateria das pilhas e tiveram que voltar. Então não sabem, tipo, andaram pra caralho pra acabar uma bateria, né? Então, cara, de repente, tá? Era tudo interligado. Que aqui a gente teria mais 2 reduções a nada, a uns 15 km de distância. Teria mais 2 reduções, a de São Lourenço e a de São Pedro. De repente, pode ser, né? E para vocês terem noção do grau de imensidão comparado com as demais, cara, nós estamos num segundo pátio, ó, que tem mais oficinas, sala do conselho. Isso daqui realmente era gigante em relação às demais. Em relação às demais nada, né? Imagina 30 mil índios guaranis, com nada além de 3 padres jesuítas. Isso daí em 1700, no início de 1700. Uma cidade de 30 mil hoje já é uma cidade, apesar de pequena, né, é grande número populacional.
A gente tem cidades aí de 5 mil habitantes, pode se emancipar. Imagina isso aqui, 30 mil. Era muita gente. E todo mundo com o seu devido papel naquela sociedade. Demais isso daqui mesmo, cara. É demais. Eu acho um fator histórico absurdo que tem todas essas reduções que a gente visitou no decorrer dessa série e essa aqui principalmente. História impressionante. Vamos conhecer lá o portal aqui de São Miguel das Missões, porque aquilo lá conta um resumão da história lá e é muito bonito. Vamos embora. Estamos chegando, atravessando no portal. E esse portal aqui é muito interessante, cara. Que nos pilares desses arcos contam toda a história, desde o descobrimento até a entrada dos jesuítas, Tratado de Tordesilhas e ao final das reduções jesuíticas. Tem tanto a imagem nossa dos gaúchos, Cepé, o guerreiro, São Miguel, tudo aqui nesse portal aqui, ó. Vale a pena parar e conferir. E findamos aqui as missões. Pegamos um por um, cruzando Rio Grande do Sul, Argentina, fazendo todas as missões da Argentina, atravessando o Paraguai, fazendo as missões do Paraguai, voltando para a Argentina, mais missões ainda ao leito do rio Uruguai e atravessamos aqui para findar em São Miguel. Forte abraço para vocês, tem mais 500 quilômetros para a gente rodar ainda até a capital. Até o próximo vídeo. Mua!